Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma clínica que dispõe de 4 fisioterapeutas e 5 enfermeiros irá formar equipes compostas por 2 fisioterapeutas e 3 enfermeiros. Porém, por motivos de incompatibilidade de opiniões, o fisioterapeuta João e o enfermeiro Pedro não podem fazer parte da mesma equipe. Nessas condições, o número de equipes diferentes que poderão ser formadas é... Bom, então o que eu tenho aqui disponível? Eu tenho 4 fisioterapeutas, 4 fisioterapeutas, e tenho 5 enfermeiros. Desse número aí, desses profissionais, eu preciso formar aí equipes, né, comissões com 2 fisioterapeutas. Então, olha aqui, ó. Eu preciso de 2 fisioterapeutas e preciso de 3 enfermeiros. Então, mais ou menos assim, ó. Desses 4 fisioterapeutas, eu escolho 2. E desses 5 enfermeiros, eu escolho 3. Só que acontece que o fisioterapeuta João, então desses 4 aqui tem um que chama João, e o enfermeiro Pedro, então um dos enfermeiros aqui chama Pedro. João e Pedro não se dão muito bem, então eles não podem ficar na mesma equipe. Então, de quantas maneiras eu consigo formar justamente essa equipe? Então, eu vou pensar assim, ó. Do que eu preciso? Eu preciso de 2 fisioterapeutas, F e F, e preciso de 3 enfermeiros, E. Vou dividir esse exercício em 3 situações, tá? Primeiro, nessa resolução, na realidade eu vou fazer 2 resoluções para te apresentar, até para que esse exercício tenha um encaminhamento didático interessante. Eu vou te apresentar 2 resoluções. Essa primeira resolução eu vou dividir em 3 partes. Então, a primeira parte, o primeiro caso, a primeira situação, é considerando que o João participa da equipe, consequentemente, o Pedro não. Então, vou botar assim, ó, João, fazer bem didático, ó, João participa. Por consequência, Pedro não participa. Então, eu vou pensar assim, ó, se o João participa, 1, 2, 3. Se o João participa, aqui, ó, já é o João. O fisioterapeuta João já está aqui. Então, na realidade, eu só preciso escolher um outro fisioterapeuta. E eu vou escolher um outro dentre quantos? Dentre 3. Por quê? Porque se são 4 fisioterapeutas, o João é um deles e já está ocupando um lugar aqui, me sobram 3 possibilidades para essa segunda casinha, para essa segunda posição. Agora pensa comigo, Pedro não participa e eu tenho que escolher 3 enfermeiros. Então eu vou escolher esses 3 enfermeiros dentre quantos? Dentre 5? Não, dentre 4. Por que dentre 4? Porque Pedro não pode participar, então eu perco um deles. Então esses 3 aqui, ó, eles são calculados por combinações de 4 enfermeiros para escolher 3. Repetindo, por que 4? Porque como Pedro não participa, em vez de 5 enfermeiros disponíveis, eu tenho só 4. Então, dos 4, eu escolho 3. E por que eu sei que são combinações de 4, 3 a 3? Porque a ordem dos 3 aqui não interessa. Se eu pego o enfermeiro, sei lá, José, os altaletos. Se eu pego o enfermeiro Bruno, o enfermeiro Maurício e o enfermeiro Eduardo, isso é o mesmo que enfermeiro Eduardo, enfermeiro Bruno e enfermeiro Maurício. A ordem aí não interessa, é a mesma equipe. Por isso, combinações, né? A ordem não importa na formação do grupo. Então, combinações de 4 disponíveis para fazer a escolha de 3.
Vou colocar aqui a expressão das combinações para ti rapidinho, ó. Combinação CNP n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Lembrando que n é o total, n é o total disponível e o p número de escolhidos. Ok? Bom, então indo para cá, ó, 4 é o total disponível, 4 fatorial, p número de escolhidos, 3 fatorial, e aqui do lado, ó, n menos p é a diferença. Diferença 4 menos 3 é 1, 1 fatorial. Abro o 4 até o 3, 4 vezes 3, segura aqui no 3, 3 fatorial, 1 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 4 sobre 1 fatorial, que é 1. Tenho então 4 sobre 1. Isso resulta 4. Então, essa escolha aqui deu 4. Portanto, esse caso está me dando 3. Que é esse 3 aqui, ó, 3 possibilidades. Vezes 4. Por que 3 vezes 4? E aí resulta 12. Vezes 4, porque eu tenho o princípio multiplicativo. Eu tenho que escolher 2 fisioterapeutas e 3 enfermeiros. Então, como tem esse conectivo E aqui, né, esse nexo E, então isso faz com que eu precise multiplicar as possibilidades. Ok? Vou para o segundo caso. Olha só, João participa e Pedro não. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Segunda situação. João não participa. João não entra. E aí o Pedro participa, porque só um deles pode participar, já que eles não se dão bem. Pedro participa. Então, na hora de formar aqui, ó, 1, 2 fisioterapeutas, 1, 2, 3 enfermeiros. Como o João não participa, eu tenho que escolher 2 aqui, ó. 2 dentre quantos? 2 dentre 4 fisioterapeutas? Não, dentre 3. Por que dentre 3? Porque João não pode participar, eu perco um deles. Então, isso aqui, combinações de 3, 2 a 2. Deixa eu armar aqui para ti, ó. Combinações de 3, 2 a 2, aplicando a fórmula 3 fatorial, que é o maior, 2 fatorial e 1 fatorial. Lembrando, né, combinações, porque a ordem dos escolhidos não interessa. Já vou até fazer o cálculo aqui. 3 vai até o 2, segura no 2. 2 fatorial e 1 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. 3 sobre 1 fatorial, que é 1. 3 sobre 1 é 3. Isso resulta, então, 3. Então, eu tenho 3 formas de escolher os 2 fisioterapeutas. Agora eu vou escolher os enfermeiros. Lembrando que Pedro participa. Se Pedro participa, eu já garanto ele aqui, ó. P aqui. Assim como eu garanti o João aqui, aqui eu garanto o Pedro. Se o Pedro está nessa posição, eu preciso escolher 2 outros enfermeiros. Escolho 2 outros entre quanto? Entre 5? Não, entre 4. Por quê? Porque o Pedro já está aqui, então não pode ser escolhido de novo. Então esses 2 são escolhidos por combinações de 4 para escolher os 2 que estão faltando. Usando a expressão que define combinações, 4 fatorial, o P é 2, 2 fatorial, e aí 4 menos 2, 2, 2 fatorial. Abro o 4 até o 2, 4 vezes 3 vezes 2, segura no 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. Aí eu tenho aqui 4 vezes o 3 dá 12. Sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2. E 12 sobre 2 é 6. Então aqui eu tenho 6.
6 formas de escolher esses dois aqui. E aí 3 vezes 6, 18. Então aqui eu havia encontrado 12 situações do João participando e Pedro não. E agora 18 situações do João não participando e o Pedro sim. E aí eu vou para a terceira situação. Qual seria a terceira situação? Bom, se os dois não podem participar juntos nessa equipe, aqui o João participou e o Pedro não. Na segunda situação, João não e Pedro sim. Eu vou colocar aqui João não participa e o Pedro também não participa. Então não vai ter problema nenhum nessa equipe. Então os dois não participam. Então aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, 3. Eu vou escolher esses dois aqui, ó, dentre quantos? Dentre 3, porque se o João não participa, eu tenho que tirar o João fora. Então me sobram 3 combinações de 3 para escolher 2. 3 para escolher 2 eu já fiz, né? Tá aqui, ó. 3 para escolher 2 deu 3. Então isso aqui tá dando 3. E aqui eu vou escolher 3, sendo que o Pedro não participa. Se Pedro não participa, tá fora. Em vez de 5 aqui, ó, disponíveis, eu fico com 4. Já que o Pedro não participa. Então eu tenho combinações de 4 para escolher 3. E isso eu já fiz aqui, ó. 4 para escolher 3. Resultou 4. Então aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. Então o total de possibilidades aí ficou o quê? Ficou 12 quando só o João participa, mais 18, que é quando só o Pedro participa, e mais 12, que é quando nenhum deles participam. E aí tá tranquilo. Somando isso, 30, 42. 42, que está na alternativa C. Ok? Então tem essa resolução dessa forma para essa questão, que é uma resolução mais didática, porque ela permite o mapeamento das situações que são favoráveis à não participação do João e Pedro ao mesmo tempo na equipe. Então, ou um participa e o outro não, ou o outro participa e o um não, ou nenhum deles participa, ok? Bom, mas eu vou te apresentar agora, na outra lâmina, uma outra resolução para essa questão. Vou limpar aqui os cálculos e vou te apresentar uma outra resolução. Bom, lembrando que eu tenho disponível 4 fisioterapeutas, sendo que um deles é o João, e tenho 5 enfermeiros, sendo que um deles é o Pedro. Bom, o que eu quero? Eu quero equipes com 2 fisioterapeutas, FF, e 3 enfermeiros, E. Bom, eu quero que João e Pedro não podem fazer parte da mesma equipe. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro todas as equipes possíveis, desconsiderando essa historinha do João serem amiguinhos ou não. Tá? Então aqui, ó, eu vou calcular 2 fisioterapeutas, combinações de 4, 2 a 2. Quer dizer, não interessa se o João vai entrar ou não. Tá? Então aqui eu estou colocando todas as possibilidades de escolher 2 dentre 4. Combinações de 4, 2 a 2. Pela fórmula das combinações, que nós escrevemos aí na outra lâmina, né? Lembrando aqui, ó, combinações CNP igual N fatorial P fatorial N menos P fatorial.
Então eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui a diferença 4 menos 2, que também é 2 fatorial. Isso é igual a 4 vezes 3 vezes 2, segura no 2. 2 fatorial, 2 fatorial. Simplifico aqui, ó, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Resta para mim 4 vezes 3, 12. 2 fatorial é 2. 12 por 2 deu 6. Então eu tenho 6 formas de escolher os 2 fisioterapeutas dentre os 4. E aí não importa, tá? Se o João entra ou não. Agora eu vou escolher aqui, ó, os 3 enfermeiros. Também não importa se o Pedro entra ou não. Combinações de enfermeiros são 5 que eu tenho disponível. 5 para escolher 3. Em cima o total. 5 fatorial. Embaixo aqui o menorzinho 3 fatorial. E a diferença 5 menos 3, 2 fatorial. Abro o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes o 3. Cancelo aqui no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Simplifico 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2. 20 por 2. E isso resulta 10. Então eu tenho 10 formas de escolher os 3 enfermeiros. Então, para escolher os fisioterapeutas e os enfermeiros ao mesmo tempo, é o produto desses dois valores. 6 vezes 10, que dá 60. O que é esse 60? Bom, esse 60 são todas as equipes possíveis. Não importando se o João participa e o Pedro não, se o Pedro participa e o João não, se os dois participam, os dois não participam, não importa. Aqui eu tenho todas as possibilidades possíveis. Eu desconsiderei João, desconsiderei Pedro. Mas como eu sei que Pedro e João não podem ficar juntos, olha o que eu vou fazer. Eles não podem ficar juntos. Então vou fazer aqui, ó, uma outra situação. E eu vou fazer justamente o que não pode. O que não pode? Não pode João e Pedro ficarem juntos. E eu vou calcular isso. Se o João está aqui, só falta preencher com um fisioterapeuta. E aí o que acontece? Eu tenho 4 fisioterapeutas. O João já entrou, então ele está fora. Me sobram 3 possibilidades. Agora eu vou calcular aqui, ó, esses 2 enfermeiros que estão faltando. Esses 2 eu vou escolher dentre 4 enfermeiros. Por que dentre 4 enfermeiros? Porque o Pedro já está aqui, ó, já está ocupando seu espaço, seu lugar, então ele não pode ser escolhido de novo. Então, em vez de 5, tenho 4 disponíveis. Combinações de 4 para escolher os 2. Já fizemos isso na outra lâmina, né? Da 6. Eu vou fazer aqui de novo, ó, 4 fatorial, 2 fatorial que é o menor, e a diferença 4 menos 2, 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial e 2 fatorial. Cancela. 2 fatorial, 2 fatorial. Me sobra 4 vezes 3, 12. 2 fatorial é 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então aqui deu 6. Então aí eu tenho aqui 3 possibilidades fazendo com que João participe, 6 possibilidades fazendo com que Pedro participe, e aí eu tenho então os dois juntos, 3 vezes 6, 18. O que é esse 18 aí? Esse 18 são as situações onde João e Pedro ficam juntos. Só que pelo problema, eles não podem ficar juntos. Então agora ficou fácil. Eu vou pegar o total de possibilidades, total de equipes que eu calculei, que deu 60. Vou diminuir as 18 equipes onde eles estão juntos, que não pode. João e Pedro aqui, ó, juntos, não pode. E aí 60 menos 18, adivinha, dá os mesmos
42 grupos que eu já havia marcado na outra lâmina, na alternativa C. Ok? Então também tem esse tipo de abordagem resolutiva bem interessante, que complementa inclusive a outra resolução. Essa resolução aqui ela é mais curta, né? Ela é mais prática, porém nem sempre se enxerga isso dentro da resolução, né? Então o outro formato que eu utilizei para encontrar a resposta, ele é mais longo, porém ele é mais, parece, né, mais lógico. Então uma resolução junto com a outra deixa aí o exercício num formato mais abrangente e com um aproveitamento didático, acredito eu, mais interessante. Ok? Ficamos por aqui. Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.